porque Jesus é maravilhoso demais. 1 Coríntios 6:12. Quem achou, diga amém. Quem está esperando abrir no telão, diga amém. Amém, glória a Deus. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ler de novo? Vamos tentar entender esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo eu me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus. O que esse texto ele quer dizer? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo vai me acrescentar. Mas nem tudo vai me edificar. Mas nem tudo vai me levar para onde eu devo ir. Então, quem consegue discernir o que convém a mim? O que convém a você? Maturidade. Então, meus irmãos, por favor, vamos sair daqui com uma mente madura. Quem é que pode dizer, que pode ter autoridade para falar: isso me convém, isso não me convém mais? Uma criança pode discernir isso? Não. Gente, interajam comigo porque eu preciso de vocês aqui comigo hoje, glória a Deus. Então uma criança ela não pode discernir o que convém e o que não convém. Porque uma criança ela não sabe o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é ruim. O que vai ajudar e o que vai prejudicar. Então uma criança ela não tem essa autoridade para conseguir discernir o que é bom e o que é ruim. Quem consegue dizer o que convém? Apenas quem já é adulto, certo? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então o adulto, por que um adulto? O adulto ele é maduro, o adulto ele é responsável, ele assume os seus compromissos. Então o adulto ele pode ter autoridade de dizer: eu posso fazer isso, mas isso não me convém. Eu posso ir para uma balada, mas não me convém estar lá. Eu posso tomar uma bebida com os meus amigos, mas isso não me edifica mais. Isso não me serve mais. Isso eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Uma criança, para ela, tudo pode. Uma criança, todos aqui já foram crianças, né? Em nome de Jesus. Mas uma criança, para ela é uma imortal. Se ela pular de uma ponte, ela vai voar, ela vai sobreviver na cabeça dela. Se uma criança atravessar a rua, ela acha que ela não vai morrer, que não vai correr nenhum perigo. Se ela for com algum estranho, para ela está tudo bem. Então uma criança ela não vê maldade. A criança ela não sabe discernir o que é bom e o que é mal. Agora uma pessoa madura, uma pessoa responsável, já sabe dizer o que ela quer e o que ela não quer. O que ela quer, o que ela pode, mas o que ela não deseja mais. Então somente um adulto pode ter essa autoridade. A criança ela não tem controle de si. A criança ela não tem controle das suas emoções. Não tem controle das suas decisões. A criança ela vai achar que tudo é graça, tudo é maravilhas. Ela vai querer as coisas na hora que ela quer, do jeito que ela quer, no momento que ela quer. Ela vai fazer birra no mercado. Quem é pai ou quem já foi pai, quem vai ser pai, vai ver isso. Todo mundo já fez isso, já fez birra, deitou no mercado, chorou, esperneou. Misericórdia, gente, misericórdia. Mas vamos lá. Para nós termos essa autoridade para dizer o que nos convém, o que nos pode, o que não nos pode mais, o que vai nos edificar e o que não vai nos edificar, nós precisamos ter algumas coisas. Primeira delas, controle das nossas emoções. As nossas emoções, ela vai mexer com, vamos dizer, 90% do nosso corpo, das nossas atitudes, das nossas direções, porque as nossas emoções é aquilo que vai mexer aqui, vai mexer aqui, vai mexer aqui, na hora de fazer, na hora de pensar, na hora de sentir, na hora de fazer. As nossas emoções, nós precisamos dominar elas, nós precisamos ter um controle sobre elas, porque se nós não controlarmos, ela vai nos dominar. Então, primeiro, para nós termos a autoridade e autonomia de dizer, isso me convém, isso não me convém, eu preciso ter controle sobre as minhas emoções. Segunda coisa, eu preciso controlar as minhas decisões. Meus pais sempre me diziam assim, Júlia, nunca tome uma decisão quando você estiver muito feliz, quando você estiver muito triste ou quando você estiver furiosa. São
são essas 3 coisas. Nunca tome uma decisão e eu falo, por quê? Fala pra mim, por quê? Glória a Deus, vocês estão comigo. Por quê? Porque nesses momentos você vai tomar uma decisão errada. Quando você está muito feliz, você não vai olhar nem para um lado nem para o outro, você não vai ver o que pode prejudicar e o que não pode. Você só pensa naquilo que está te fazendo feliz. E quando você está triste, você só pensa naquilo que está te fazendo mal. Então qualquer decisão que você tomar pode fazer mal àquela pessoa que está junto com você. E quando você estiver furioso, você não quer nem saber, você só quer meter uma paulada na pessoa. Então, são essas 3 coisas. No momento que nós controlamos as nossas emoções, nós conseguimos controlar as nossas decisões. Elas estão, então vem primeiro a emoção, para logo em seguida ver a decisão. Controlar a nossa fala. Ai, irmãos, como é difícil, às vezes dá vontade de dar uma resposta bem dada para alguns irmãos. Mas a gente tem que segurar a nossa língua. Deus fala para a gente controlar a nossa fala. Como também, às vezes, nós precisamos controlar de falar mal do irmãozinho do lado. Chega, sabe a Gabi aqui? Nossa, às vezes ela tem uma cara de metida. Você acha também? Então, nós precisamos controlar a nossa fala. Dá vontade. Mas sabe qual que é o maior dom? O maior dom é você conseguir controlar a sua língua, irmãos. De você segurar. De você não inflamar o coração dos outros irmãos. 4ª coisa, controlar os seus pensamentos. Tudo aquilo que você vê, ele vai para o seu pensamento. Então, começa a controlar tudo aquilo que você tem visto para controlar os seus pensamentos. Ser responsável. Ser uma pessoa responsável não é fácil, mas misericórdia. Vocês vão sair daqui responsáveis, glória a Deus. E 6º ponto, assumir os seus compromissos. Isso são características de pessoas maduras que podem ter a convicção e autoridade de dizer: ei, isso é lícito, isso eu posso, isso eu não quero. Porque são pessoas que já estão transformadas e conseguem ter o autocontrole sobre o seu corpo. Conseguem ter o autocontrole sobre tudo aquilo que você pensa, sobre aquilo que você faz. Porque, na verdade, agora as suas emoções, os seus sentimentos não te dominam. Agora você domina sobre eles. E no momento que você domina sobre eles, você entrega o seu domínio da sua vida para Deus. E não é mais aquele que você faz, é Ele que faz em você. Entendeu? Sabe como é as coisas? Você domina sobre os seus sentimentos, aí você passa o domínio para Deus e Deus ele passa a dominar a sua vida. E esse é não é uma árvore genealógica, mas é como se fosse um ciclo. A gente passar o controle e o domínio para Deus. E quando eu falo sobre criança, repete, criança, eu não falo de idade, mas eu falo de comportamento. Quando eu falo de criança, eu não quero dizer uma criança pequenininha, mas eu falo da sua postura. Porque nós podemos, a idade média daqui é o quê? 19? 18? 18 para cima. E nós podemos ter 20 anos, mas ter atitudes de uma criança de 5 anos. Quantas pessoas já viram adultos aqui com atitudes de crianças? Com pensamentos de crianças, com falas de crianças, que você olha e você fala assim, meu, dá vergonha de andar do lado porque parece uma criança birrenta. Olha para quem está do salão e fala assim, não seja mais birrento. Fala com autoridade, para de ser birrento. Para de ser criança. Então nós podemos ter 20 anos, mas com uma cabeça de uma criança de 5. Como também nós podemos ver pessoas com 18 anos que acabou de passar para a fase adulta e ela tem um pensamento, um comportamento e uma postura de uma pessoa de 25. A ponto que você fala assim, nossa, essa pessoa é muito madura para a idade dela. Quem conhece pessoas assim? Você fala assim, nossa, é tão nova e já tem uma maturidade tão grande, já tem uma postura tão grande, já transforma, já abre a boca, parece que você aprende com aquela pessoa. E ela é tão nova. Então, a questão da maturidade não se revela com a sua idade, mas se revela com a sua postura. Se revela através do seu comportamento. Do seu comportamento. Se nós ficarmos nos comportando com birra, nós somos criança. Se nós ficarmos fazendo meninice, coisas de meninice, nós somos crianças. Se nós não tivermos controle sobre as nossas emoções, nós somos crianças. Mas no momento que nós somos responsáveis, no momento que nós assumimos os nossos compromissos,
que nós dominamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala, nós somos pessoas maduras. Eu vou tomar água, mas glorifica o nome do Senhor, porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus mesmo, porque Jesus aqui tá difícil. Mas, então, a maturidade, ela não vai depender da sua idade, mas ela vai depender do seu comportamento, de como for a sua postura. O seu modo de falar vai influenciar, o seu modo de agir vai influenciar, o modo que você chega para as pessoas vai influenciar. Então, tem alguém comigo que está entendendo isso? Vocês estão comigo mesmo, gente? Glória a Deus, gente, não sai não, fica aqui comigo, glória a Deus. Quem deseja ter maturidade aqui nessa noite? Quem deseja sair maduro? Quem deseja sair transformado? Levanta suas mãos que eu quero declarar. Eu declaro que os jovens, todas as pessoas que estão aqui nessa noite, que vocês vão ser jovens maduros. Por onde vocês passarem a pisarem a planta dos seus pés, vocês terão controle sobre as emoções de vocês. Vocês terão controle e domínio sobre o pensamento de vocês. Aquilo que dominava vocês não dominará mais, pois agora Deus está dominando vocês. Então eu declaro, vocês não são mais crianças, mas vocês são maduros em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez vocês entraram aqui como crianças, mas vocês vão sair daqui como homens e mulheres formadas na presença de Deus. Agora um versículo que até o final desse mês vocês vão decorar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está lá em 1 Coríntios 13, 11. Vocês vão repetir comigo, calma aí. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Agora olha para quem tá do seu lado e fala assim: quando você era menino, falava como menino, você sentia como menino, pensava como menino. Quando você chegou a ser homem ou mulher, desistiu das próprias coisas e se tornou um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Glória a Deus. Então, gente, até o final do mês, vocês vão decorar esse versículo em nome de Jesus. Mas sejam maduros. Sejam maduros. E eu quero começar falando de alguns exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que não foram imaturos, mas tiveram atitudes imaturas. Eles agiram com imaturidade. O primeiro que eu quero falar é de Jonas. Lá em Jonas 1:3. Não abri. Glória a Deus. Diz assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Só até aí. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Quem foi Jonas? Jonas, ele era um profeta. Jonas, ele era um homem, mas ele era um profeta, onde Deus entregou uma missão sobre as mãos dele. Jonas, ele recebeu a missão de profetizar sobre Nínive. E Deus falou com ele. Olha a intimidade que Jonas tinha com Deus. Ele pôde ouvir a voz de Deus. E Deus fala com Jonas: Jonas, vá até Nínive e profetiza o que eu lhe mandei. E o que Jonas fez ao Deus falar com ele? Ele se levantou e ele fugiu da presença de Deus. Jonas, ele foi totalmente por um caminho oposto do que Deus falou para ele. Jonas, ele andou por lados onde Deus não pediu para ele ir. E aí Jonas, ele afundou, ele foi parar no ventre do peixe. E aí no final diz, que Jonas, ele pegou e foi até Nínive. Mas vamos parar aqui. Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Assim, por quê, Júlia? Mais alto, gente, vamos lá com a animação. Cadê vocês? Vocês não tomaram café, não almoçaram? Por quê, Júlia? Porque Jonas, ele teve uma atitude imatura. Jonas, ele simplesmente quis fugir da presença de Deus. Mas por quê? Ele teve medo. Jonas se viu como uma criança. Ele esqueceu que ele era adulto. Ele esqueceu que ele era um profeta. Porque quando você é um profeta, você não faz aquilo que você quer. Você simplesmente faz o que ele quer. Você faz o que ele manda, o que ele ordena. E Jonas era um profeta, mas por um momento ele esqueceu que ele era um profeta. Por um momento ele esqueceu que era um adulto. Então ele fugiu da presença de Deus. Porque quem que foge? Somente uma criança que foge, quando ela tem medo.
quando ela quer se esconder. Quando ela sente desespero, pavor, uma criança, ela foge. Então Jonas, por um momento, ele se viu como uma criança, porque ele fugiu do seu compromisso. Jonas fugiu da sua responsabilidade. Ele agiu como um menino. Ele não entendeu que ele era um adulto. Então Jonas, ele se viu como uma criança. E agora eu quero falar para vocês, quantas vezes nós fugimos dos nossos compromissos diante da presença do Senhor? Quantas vezes nós nos afastamos daquilo que Deus ele quer para as nossas vidas? Agora vamos parar de pensar somente nas coisas espirituais. Quantas vezes nós fugimos dos nossos compromissos aqui na terra? Primeiro compromisso de um homem e de uma mulher, acordar e arrumar a cama. Levanta a mão aqui, quem não arruma a cama assim que acorda, gente? Não, vocês não são assim não. Vocês estão me enganando, gente. Vocês não estão sendo verdadeiros, não. Então acordar e arrumar a cama. Ai, mas eu estava com tanta preguiça. Ai, mas eu estava com tanta pressa. Sabe como é, Júlia? Não. Gente, fugir de compromissos básicos que nós temos como pessoas. Às vezes o compromisso de você acordar cedo para ir trabalhar. Porque quando nós somos pequenos, nós somos crianças, os nossos pais nos acordavam para ir chamar para ir para a escola. Agora, depois dos 18, acabou, a mostra da vida grátis acabou. Nós precisamos simplesmente colocar o nosso despertador e colocar de 5 em 5 minutos, senão a gente perde a hora. O despertador fica lá tocando, e você fala, só mais 5 minutos, e você vai desligando. Uma dessas eu já perdi a hora. Acordei na hora que era para eu estar na empresa. Então, quando nós éramos pequenos, os nossos pais nos chamavam, só que agora nós precisamos ser responsáveis e acordar sozinhos. Nós precisamos ser responsáveis e tomar esse peso da responsabilidade, esse peso de ser adulto. Porque agora não tem quem faça por você, você tem que fazer. Eu e você temos que fazer. Então, resolver coisas, quem aqui estuda, quem está na faculdade? Vocês que estudam, vocês que estão na faculdade, já deixaram coisas para a última hora? Todo mundo. Gente, porque na adrenalina é a melhor coisa, porque você termina de uma forma que você nem imagina. Não vem com essa de adrenalina não, pelo amor de Deus. Porque na verdade nós deixamos para a última hora um compromisso, uma responsabilidade que nós deveríamos ter cumprido antes. Nós recebemos um prazo, nós recebemos uma data, só que nós deixamos para a última hora. Isso mostra uma pessoa que não é compromissada com aquilo que ela recebe. Nós precisamos ser compromissados. Sabe por quê? Já me disseram muitas das vezes, quem não é compromissado nem com Deus, quem dirá com o homem? E quem não é compromissado com o homem, quem dirá com Deus? Então, quando nós falamos de compromisso, nós precisamos ser compromissados aqui na terra, enquanto estivermos na terra, que é o nosso lugar de passagem. Nós precisamos ser compromissados com as coisas da eternidade, com aquilo que Deus confia sobre as nossas mãos. Nós precisamos ter a responsabilidade de cumprir tudo com ordem e decência. Não é de qualquer jeito, não é jogando de um lado, de outro, fazendo na pressa. Não, é com perfeição, porque aquilo foi confiado sobre as suas mãos. Então, muitas das vezes, a gente acha que Deus ele vai fazer um milagre. Não, esse milagre daí, de última hora, não existe. Você precisa fazer. Você precisa caminhar, você precisa começar a tomar essa responsabilidade, porque é daí que você vai gerando o seu crescimento. Mas voltando aqui na passagem, Jonas, ele se viu como uma criança e ele fugiu da presença de Deus. Só que Deus ele não viu Jonas como uma criança. Porque como eu falei, se algo foi confiado nas mãos de Jonas, se algo foi confiado sobre as suas mãos, é porque Deus ele não viu Jonas como uma criança. Você confia algo importante sobre as mãos de uma criança? Você confia um dom, ter um profeta na mão de uma criança? Mas se a criança não for responsável, a criança ela não é responsável. Então Deus não viu Jonas como uma criança. Talvez Jonas ele se via como uma criança, como um responsável. Talvez ele não tinha mais disposição de ir fazer. Talvez ele sentia vergonha dele mesmo. Mas Deus ele pega e fala assim, ei, eu não via Jonas como uma criança.
Deus, Ele diz nessa noite, eu não vejo vocês como crianças. Porque se eu confiei na mão de vocês, eu sei que vocês têm a capacidade de fazer acontecer. Se eu confiei um dom na mão de vocês, eu sei que vocês têm a capacidade de fazer acontecer. Se eu confiei um propósito, um compromisso na mão de vocês, eu sei que vocês têm a capacidade de fazer. Então Jonas se viu como criança, mas Deus não viu o Jonas como uma criança. Por que Deus não viu Jonas como uma criança? Porque Ele entregou um dom, Ele entregou um chamado, Ele entregou um propósito de mudar uma nação. Pensa que responsabilidade, você profetizar sobre uma nação inteira, sobre pessoas, sobre um reinado. Então Jonas tinha esse compromisso. Nós podemos nos ver de um jeito, mas Deus não vê do jeito que nós nos vemos. Deus, Ele vê o nosso interior e o nosso exterior. Talvez nós fugimos da presença de Deus muitas das vezes, mas Deus, Ele fala assim, ei, eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz, eu sei que você é responsável. Glória a Deus. Gente, vocês estão comigo mesmo? Glória a Deus, não vamos dormir não. Amém. Então Jonas, ele se viu como criança, mas Deus falou assim, ei, você não é criança. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que talvez você se enxerga de uma forma diferente. Talvez vocês se vejam de uma forma diferente. Talvez vocês não se veem capazes. Talvez nem vocês acreditam mais no que Deus revelou a vocês. Mas Deus fala, eu farei acontecer. Eu farei acontecer, porque eu não vejo da mesma forma que vocês vê. Eu não vejo o presente que nem vocês, eu vejo o futuro também. Eu sei que vocês conseguem. Uma atitude não definiu quem Jonas era. Uma atitude errada de Jonas, uma atitude imatura de Jonas, não definiu quem ele era para Deus. Entende? Qual que é a ciência disso tudo? Porque Jonas, para ele teve uma atitude errada. Ele teve uma atitude imatura. Mas para Deus, isso não definiu quem Jonas era para Deus. Porque Jonas continuava sendo um profeta para Deus. Porque Jonas continuava sendo filho amado por Deus. Porque Jonas continuava a ser aquele quem Deus escolheu e quem Ele levantou. Então, uma atitude sua não define quem você é para Deus. Talvez pessoas vão olhar, vão julgar, vão apontar. Mas uma atitude sua não define quem você é para Deus. Porque Ele conhece quem você é. Foi apenas um momento de fraqueza para Jonas. Quantos aqui já não passaram por momentos de fraquezas? Por momentos de falhas? Eu me incluo nisso. Por momentos na vida que você fala assim, meu Deus, parece que Deus, Ele nunca mais vai olhar para mim. Quantos de nós já não passamos por momentos de fraquezas? E a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Mas Ele fala, eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. Entenda, todo mundo vai passar por momentos de fraquezas. Mas a sua fraqueza não vai definir quem você é para Deus. A sua atitude de imatura não vai definir quem você é para Deus. Porque sabe por quê? Porque Deus, Ele acredita em você. Pode o seu pai, pode a sua mãe não acreditar mais em você. Pode os seus amigos não acreditar mais em você. Pode talvez até mesmo o seu namoradinho, a sua namoradinha não acreditar mais em você. Pode até mesmo você não acreditar mais em você. Mas Deus, Ele fala, eu acredito em você. Eu acredito em você. Para de fugir. Para de fugir. Talvez você já fugiu tanto. Se você louvava, muitas das vezes você parou de louvar, volte a louvar. Se você parou de orar por muitas das vezes, volte a orar. Se você parou de pregar, volte a pregar. Se você parou de evangelizar, volte a evangelizar. Se você parou de orar por vidas, de clamar por uma nação, volte a clamar por uma nação. Se você parou de cuidar de vidas, volte a cuidar de vidas, porque foi aquilo que Deus, Ele colocou sobre as suas mãos, porque foi o chamado que Ele entregou para você. Então por que tanto você foge? Júlia, por causa de uma decepção, esquece decepção. Júlia, por conta de uma atitude imatura, esquece a atitude imatura. Deus, Ele fala, eu confiei em você porque eu te entreguei isso. Eu não confiei em você porque eu não sabia quem você era. Eu sei quem você é. Pode o mundo inteiro olhar para ti e não acreditar em ti. Pode o mundo inteiro olhar para você e apontar você. Mas Ele fala, eu não vou apontar, porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é.
na Lagoinha, eu queria fazer esse momento com vocês. Na Lagoinha tem uma declaração de fé que eles fazem. Pega a Bíblia de vocês, seja pelo celular, seja física. Levante ela bem alto. E fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Isso respondeu isso para vocês? Vocês são o que a Bíblia diz quem vocês são. Vocês podem o que a Bíblia diz que vocês podem. Vocês têm o que a Bíblia diz que vocês têm. Então por que se chatear tanto quando o coleguinha fala: ai, mas você não é nada? Quando o Satanás chega e fala assim: ei, você é um fracassado. Porque é o que ele faz. Ei, você não pode nada. Ei, você não vai conquistar nenhum dos seus sonhos. Ei, por que você luta tanto? Por que você busca tanto? É o que Satanás diz. Vem aproveitar a vida do jeito que você quer. Porque qualquer dia você pode não estar mais aí. Então aproveite, seja feliz, assim é do Satanás. É isso que ele faz na nossa mente. Ele tenta bagunçar. Ele tenta apagar a identidade que Deus colocou em nós. Mas toda vez que vier qualquer pensamento desses, olhe para a Bíblia e fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque o que a Bíblia diz quem nós somos? Nós somos filhos amados, nós somos escolhidos, nós somos aquele que Deus levantou, nós somos aquele que Ele escolheu, que Ele confiou, nós somos aquele que vamos mudar uma geração, nós somos aquele que vamos voltar o Evangelho, nós somos aquele que vai voltar a fome e sede pela presença de Deus. Entende isso? Entende isso? Enquanto Satanás ele tenta confundir a sua mente, você tenta confundir a mente de Satanás. Se ele fala: ei, você é filho de Deus? Você fala: ei, você não está no céu para saber? Gente, confunda Satanás, engane o inimigo. Para de deixar ele brincar com a sua mente. Para de deixar ele brincar com seus sentimentos. Comece a inverter as situações. Comece a fazer ele entender quem você é. E ao invés de você fugir dele, ele vai começar a fugir de você. Aí você vai falar assim: ei, vem, vamos brigar. Vem pra cima. E aí ele vai fugir de você. Porque ele vai entender que quem está com você é maior do que toda a aprovação que ele tenta trazer sobre a sua vida. Então, volte a fazer aquilo que você parou de fazer. Volte a fazer. Na verdade, eu não tenho nem certeza. Eu tenho absoluta certeza que cada um que está aqui tem um dom diferente. Eu vejo cada um de vocês com um dom específico. Uns são de louvar, outros são de profetizar, outros são de evangelizar. Vejo pastores aqui, vejo ministros de louvores aqui, vejo aqueles que são missionários que vão voar sobre nações. Mas vocês têm que parar de fugir daquilo que Deus confiou na mão de vocês. Pega essa palavra hoje, crava ela no seu coração e fala: eu não vou mais fugir. E aí eu parei talvez de fazer, mas eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Eu vou voltar a ser quem eu era. Eu vou voltar a fazer aquilo que Ele me conduzia a fazer. Eu não vou andar pelos meus próprios caminhos, pelos meus próprios pensamentos. Agora eu vou andar sendo direcionada por Ele. Glória a Deus. Toda vez que nós fugimos de compromissos, a nossa vida se declina. A nossa vida se afunda. E Júlia, isso é uma consequência que Deus ele manda sobre nós? Não. Júlia, isso é uma consequência que eu vou ter que pagar do meu pecado? Não. Isso é só você descendo as escadas cada vez mais. Tem um exemplo? Jonas, deixa eu ver. Jonas, ele talvez estava aqui. Eu só estou dando exemplo. Jonas, ele estava aqui e Deus falou com ele: Jonas, vai para Nínive. Ele ouviu Deus e falou assim: legal. E Jonas desceu para Tarsis. E aí Deus falou assim: mas como assim, Jonas? Por que você desceu? Eu pedi para você ir para lá e você desceu um degrau. Aí o que acontece? Jonas foi para o fundo do navio.
Mas como assim, Jonas? Você está dormindo? Como você pode dormir em meio a uma tempestade? O que Jonas fez? Foi para o fundo do mar. Isso foi uma consequência que alguém jogou sobre ele? Não. Esse foi apenas ele declinando. Então, toda vez que nós fugimos de um compromisso, nossa vida vai declinar. E isso não é uma consequência. Isso não é apenas que Deus nos castigando. Não. Nós vamos afundando cada vez mais. Porque, na verdade, a nossa direção é de ir para lá. Mas nós vamos indo na contramão de Deus. Por uma escolha nossa. Por uma decisão nossa. Então, toda vez que nós fugimos dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, a nossa vida vai declinando cada vez mais. Cada vez mais ela vai afundando. Mas levante a mão novamente. Levante a mão com fé. Porque eu quero declarar. Porque o lugar de vocês não é no fundo do mar. O lugar de vocês é no ambiente de propósito que Deus ele quer colocar vocês. Novamente, o lugar de vocês não é no fundo do mar. O lugar de vocês é no ambiente de propósito que Deus vai levar vocês. Que Deus vai levar vocês. Então Deus ele programou um ambiente de propósito para levar vocês. Não é no fundo do mar. Não é no fundo do poço. Não é esquecido, não é isolado, não é sozinho. É no propósito dele. É no propósito que ele programou para você. Que ele já declarou para você. Ele quer um novo começo sobre a sua vida. Ele quer fazer aquilo que ele não fez sobre a vida de ninguém. Um episódio na vida de Jonas não atrapalhou o propósito de Deus. Porque mais pra frente, fala que Jonas ele clamou. E diante do seu clamor fez com que o peixe cuspisse ele. Mas sabe qual que foi o clamor de Jonas? Deus, faça em mim a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, eu não fugirei mais de ti. É o Senhor que habita em mim, não eu. Então faça o teu querer, faça a tua vontade. Jonas ele teve um momento de arrependimento, mediante a situação que ele fez. Então, mediante esse arrependimento, gerou um clamor em Jonas. E esse clamor fez com que o peixe cuspisse ele. E quando o peixe cuspiu, ele tomou a cumprir o seu propósito. Com responsabilidade. Então, uma atitude errada de Jonas, uma atitude imatura, não fez com que o seu propósito brecasse. Não fez com que o seu propósito paralisasse. O seu propósito, ele não vai paralisar por conta de uma consequência. O seu propósito não vai paralisar por conta de uma atitude imatura sua. Sabe por quê? Porque se Deus falou que ele vai te usar, ele vai te usar. Porque se Deus falou que ele vai te levar, ele vai te levar. Então só faça que nem Jonas. Deus, eis-me aqui. Cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que tu queres, o que tu desejas. Não vai ser uma fraqueza sua que vai impedir o agir de Deus acontecer. Porque uma atitude de fraqueza, ela não vai impactar no propósito que Deus ele tem sobre ti. Uma atitude de fraqueza não vai impactar no chamado de Deus que ele tem sobre a sua vida. Uma atitude de fraqueza não vai fazer paralisar tudo aquilo que Deus ele já planejou em fazer. Então, toma consigo, faça que nem Jonas. Talvez você fale assim: Deus, eu errei, eu pequei, eu por um momento fugi da sua presença, mas eu não quero mais fugir de ti. Eu quero a sua presença. Eu anseio pela sua presença. Amém? Vocês estão comigo aqui ainda? Eu quero trazer um segundo exemplo, que é do filho pródigo. Eu não sei porquê, mas eu achei as histórias dos dois pouco semelhantes. Não é totalmente, mas eu achei pouco semelhantes. Porque o filho pródigo, ele não fugiu da presença do pai, mas ele saiu. Porque fugir e sair é diferente. Jonas fugiu, o filho pródigo, ele saiu da presença do pai. Lá em Lucas 15:13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, ou em algumas versões de forma irresponsável. Então, o filho pródigo,
ele teve uma atitude imatura, assim como Jonas. Ele pediu a herança ao pai, o pai em vida ainda, porque herança é tudo aquilo que nós temos direito após a morte dos nossos pais. Herança é tudo que os nossos pais têm, um dia vai ser passado para nós. Mas o filho chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a sua herança. E eu imagino a atitude, o sentimento que o pai teve. Eu falei assim: nossa, eu morri para o meu filho. Eu morri para o meu filho. E agora ele quer a herança. E o pai deu a herança, repartiu os bens e entregou. Então o filho, ele faz assim para o pai: pai, eu não quero mais saber de você. Você morreu para mim. Você já era. Como que fala nos dias de hoje? Não é bloquear, é que palavra que o pessoal fala que vai esquecer. Eu vou cancelar você. Acho que se fosse nos dias de hoje, o filho ia chegar pro pai: pai, eu vou te cancelar, tá? Porque eu não quero mais saber de você, eu só quero saber da herança e beijinhos, tchau. Como que pode um filho chegar nisso pro pai? Falar: pai, não quero mais. Pai, vou me afastar da sua presença. Pai, não quero, eu não tenho mais prazer em estar em sua presença. Porque eu entendo assim, que talvez ele não tinha mais o prazer. Isso não fala na Bíblia. Mas entendendo pela atitude irresponsável do filho, talvez foi por um momento de briga, talvez, uma correção de um pai. E ele falou assim: ai, me dá logo meus bens, porque eu quero viver a vida doidado. Quero viver pelos meus próprios pés. Quero viver pelas minhas próprias mãos. Quero morar sozinho. Quero conhecer o mundo e não quero ninguém puxando minha orelha, ninguém enchendo meu saco. Talvez ele pensou desse jeito, falou desse jeito. Então talvez por uma correção ele simplesmente pede para os pais a herança dele e sai da presença do pai. E fala que ele pegou toda a sua herança e gastou de forma irresponsável. Ele gastou tudo que ele tinha. Tudo, tipo tudo. Eu não sei se aquele pai era rico, mas devia ser rico. E pelo jeito ele gastou tudo. Em quanto tempo, Júlia? Eu não sei em quanto tempo. Talvez foi em semanas, meses, anos, não especifica. Mas ele gastou tudo de forma irresponsável. O filho, ele não quis mais um relacionamento com o pai. E viveu de uma forma irresponsável. Quis viver uma forma de uma vida adoidada, do jeito que ele queria. O filho, ele teve um comportamento imaturo. Ele teve uma atitude de menino, uma atitude de criança. Ele agiu na irresponsabilidade. Lembra quem estava aqui na outra vez que eu ministrei? Que eu falei assim, que quem é imaturo, ele vai agir sem se preocupar com o outro. Se vai ferir, ele vai agir de uma forma sem se preocupar com quem está à sua volta. Ele só vai olhar para o próprio umbigo, para si próprio. E foi o que ele fez. Ele agiu de uma forma como se ele nem ligasse para os sentimentos do próprio pai. Se alguém é capaz de virar as costas para o próprio pai, imagina para um amigo. Eu que não queria andar do lado dele. Eu que não queria confiar mais nele. Porque esse é o nosso sentimento que nós temos humano. Então, o filho, ele simplesmente quebrou a aliança que ele tinha com o pai. Quando nós paramos de nos relacionar com pessoas que querem o nosso bem, com pessoas que sempre nos ajudou, nós somos imaturos. Nós somos imaturos. Porque aquela pessoa sempre desejou o nosso bem. Aquela pessoa sempre estendeu a mão para nós. E nós simplesmente falamos assim, ó, peguei ranço. Não quero olhar para sua cara. Cansei de você. Enjoei. As pessoas devem falar assim, enjoei. Cortou o laço, quebra o dedinho, corta, sei lá como que fala hoje. Mas a pessoa, ela simplesmente fala assim, virou as costas para quem sempre ajudou, para quem sempre estendeu a mão. Isso são atitudes de pessoas imaturas. Fala, pessoas imaturas. Gente, não, vamos lá, repeat, vamos voltar aqui o replay. Pessoas imaturas. Então isso foi uma atitude de uma pessoa imatura. Quando nós compramos e gastamos mais do que nós recebemos, nós somos irresponsáveis. Nós somos irresponsáveis. Quando nós adquirimos o que não é lícito e nem aquilo que nos convém, nós somos irresponsáveis. Ah, mas eu só quero dar um golinho assim, uma bebidinha, sair com meus amigos ali, sabe? Eu não quero ser o chatão da turma. Eu não quero ser o chatão da turma. Gente, você prefere ser o não chatão da turma ou ser uma pessoa responsável? Quando nós pisamos em ambientes onde não nos cabe mais, nós somos irresponsáveis. Porque esse é o risco do velho homem voltar.
Porque se você não consegue nem se controlar e não pisar mais naquele ambiente, você entrou achando que tá tudo legal, tudo beleza, qualquer momento você pode voltar a ser o velho homem. Porque alguém maduro, alguém que entendeu tudo, vai olhar e falar assim: ei, isso não me cabe mais, eu posso até entrar lá, mas não me cabe mais. Isso não faz mais parte de mim. Isso não me edifica mais. Então, nós somos irresponsáveis quando nós entramos em ambiente que não devemos, quando andamos com pessoas que nós não deveríamos mais, pessoas que só nos levam para o buraco, ao invés de acrescentar e nos levar para o alto, pessoas que só nos levam para baixo. E por que você ainda está andando com essas pessoas se você não teve o domínio de influenciar ela para Cristo? Então, para. Mas, glória a Deus, aleluia, porque teve um momento na vida do filho pródigo que ele caiu em si. Teve um momento que, como dizem, a ficha caiu. E ele logo parou: espera, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Eu gastei tudo que eu tinha. Os funcionários do meu pai recebem mais do que eu, estão melhor que eu, e eu estou aqui, desolado, estou aqui sozinho, eu estou aqui abandonado por todos os meus amigos que diziam estar comigo. Então ele caiu em si. E o que ele faz? Ele se arrepende e volta: pai, sei que talvez você não vai me aceitar de volta, sei que talvez eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas eu quero voltar para a sua presença, eu quero voltar para a sua casa. E ele volta. Ele, por um momento, ele cai em si, a ficha cai e ele se arrepende. Ele se arrepende. Então eu quero declarar, e na verdade eu já vejo, que Deus, ele já criou uma situação para que a sua ficha talvez caia, para que você possa voltar à maturidade com Ele, para que você possa voltar ao relacionamento com Ele. Júlia, o que você está declarando? Meu Deus! Você está declarando algo ruim sobre a minha vida? Não. Eu estou declarando que Deus, ele já criou uma situação para que você possa voltar ao relacionamento com Ele, para que você possa voltar à maturidade com Ele, para que você possa voltar como você era com Ele. Mas isso é uma oração ruim? Não. Não, porque isso vai voltar a despertar o que tem dentro de você. Isso vai voltar a despertar o seu chamado, o seu propósito, o que Ele já declarou sobre a vida de você. Então, em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que talvez cegava os seus olhos, que tudo aquilo que um dia parou você, que tudo aquilo que um dia eu te fez a esquecer da verdadeira essência, Jesus, Ele começa a depositar nessa noite de novo. Jesus, Ele começa a falar de novo nessa noite, a partir dessa noite. Jesus, ele começa a transformar lugares, ele começa a mudar a geografia, Jesus, ele começa a mudar ambientes, Jesus começa a mudar o nosso ciclo de pessoas que nós andamos, tudo para nós voltarmos à verdadeira essência com Ele, tudo para nós voltarmos à maturidade com Ele, porque Ele não se esqueceu nem de mim e nem de você. Esse foi um momento de fraqueza, mais um episódio de fraqueza na vida do filho. Novamente, não é um episódio de fraqueza na sua vida que vai definir quem você é. Uma situação de irresponsabilidade não define quem você é para Deus. Você sempre vai ser o filho amado. Porque diz que o pai, quando vê o filho, ele abre os braços. Ele fala: filho, glória a Deus, filho, que você voltou. Glória a Deus, filho, porque hoje você está de volta. Você me deixou, mas você voltou. Imagina a alegria do pai, porque o filho voltou. Então o pai, ele está te aguardando de braços abertos. Talvez você fale: Júlia, eu não mereço. O pai está te aguardando de braços abertos, como o pai do filho pródigo estava lá. Porque um pai, ele ama o seu filho. Ele sempre vai te receber de volta. Ele sempre vai te abraçar. O pai sabe que você não é imaturo. O pai sabe que você não é criança. O pai sabe que você vai ter momentos de fraqueza, que vai ter momentos que você vai falhar, que vai ter momentos que você vai errar, que vai ter momentos que você vai até paralisar. Mas o pai sabe que você não é isso. O pai sabe que você não é o que o mundo aponta quem você é. Porque tem aquele ditado que diz que você pode aceitar ser bom a vida inteira, mas por causa de um erro você vai ser julgado a vida inteira. Você vai ser lembrado por aquele erro durante a vida inteira.
E o pai fala assim, eu me esqueço desse erro que você teve e eu lembro de quem você é pro resto da vida. Por toda a eternidade, eu vou saber quem você é. Então, o pai ele está te dando autoridade nessa noite. Fala que o pai deu ao filho um anel. Ele entregou um anel na mão do filho. E esse anel simbolizava uma autoridade. Levanta suas mãos para receber a autoridade de Deus. Fechem os olhos, porque Deus nesse momento ele está depositando um anel de autoridade sobre a vida de vocês. Talvez toda aliança que foi quebrada com ele faz uma nova aliança e ele deposita sobre a mão de vocês. Só que não foi somente isso que o pai entregou para o filho, porque o pai também colocou uma vestimenta nova sobre o filho. Ele colocou uma vestimenta porque a vestimenta de menino não lhe cabia mais. A vestimenta de menino era pequena. Então o pai coloca sobre vocês também uma vestimenta nova. Ele tira a vestimenta de menino. Ele tira a vestimenta que talvez não te cabia. A vestimenta por onde você passou, onde você sofreu. E ele tira e ele coloca uma nova vestimenta. Ele coloca uma vestimenta de filho de rei. De filha de rei. Só que tem outra coisa. O pai colocou vestes, não somente uma vestimenta nova. Ele colocou uma vestimenta limpa. Por quê? Porque a criança ela vai rolar no chão, vai rolar, vai fazer coisa de criança. E a vestimenta, por um momento, ficou suja. Talvez a minha vestimenta e a sua, por um momento, ficou suja. Porque nós corremos a presença de Deus, nós nos jogamos no chão, ou talvez muitas das vezes nós caímos. E Deus ele fala assim, não se preocupa com isso, filho, porque eu estou te dando uma vestimenta limpa. Tudo aquilo que estava sujo em você, tudo aquilo que o mundo sujou em você, eu estiro e coloco uma vestimenta nova e uma vestimenta limpa. Uma vestimenta de um filho maduro. Eu deposito uma autoridade, eu coloco uma vestimenta nova e uma vestimenta limpa. Mas Júlia, foi só isso? Não, tem mais. Fala que o pai também calça os pés do filho. Quanto tempo que ele passou fora de casa? Talvez os seus calçados estavam tão desgastados, se perderam no meio do caminho, porque foi uma caminhada muito longa. Então fala que o pai calça os pés do filho também. Nessa noite Deus ele coloca um novo calçado sobre vocês. Deus nessa noite ele coloca um novo calçado. Mas Júlia, por que um novo calçado? Um novo calçado porque por onde ele vai te levar, os seus pés não vão se machucar mais. Porque agora os seus pés estão calçados. Os seus pés estão protegidos. Entende isso? Deus ele coloca um anel. Nossa, mas eu não mereço um anel. Mas ele colocou um anel em você. Nessa noite ele colocou uma vestimenta nova em você. Ele tirou toda a sujeira de você. Ele colocou um sapato em você. Mas Júlia, e aí? Acabou agora? Não, fala assim, a melhor parte vem. Se eu fosse vocês eu celebrava mais. A melhor parte vem. Por que a melhor parte vem? Porque vai ter festa. Quem gosta de festa? Eu gosto de festa, gente. Vocês não gostam de festa não, porque vocês não levantaram a mão, nem falaram amém. Quem gosta de festa? Nessa noite eu vejo os céus abertos, porque Ele está fazendo festa. Porque Ele fala assim, ei, filhos maduros estão vindo. Porque filhos maduros estão está tendo uma festa de transição com os filhos maduros. Filhos que agora não são, que uma festa de transição, como se fosse o bar mitzvah. Acho que é assim que fala, os judeus eles fazem uma festa chamada bar mitzvah, que é a transição de menino para adulto. Deus ele está fazendo uma festa nessa noite, porque vocês estão passando pelo processo de transição. Vocês estão deixando de ser meninos e estão passando a ser homens e mulheres maduras. Homens e mulheres adultas, então o céu já está se abrindo com uma festa. O pai celebrou porque o filho voltou, porque o filho teve uma maturidade, o filho voltou ao relacionamento. Deus está fazendo uma festa porque vocês estão voltando a ser maduros, vocês estão voltando a se relacionar com o pai. E às vezes se relacionar não é fácil, voltar a ter uma vida responsável não é fácil. Então Deus ele está comemorando uma festa para vocês. Se levantem, se coloquem de pé. Deus ele está transformando o ambiente. Deus ele está passando por um momento de transição. E eu não sei, isso não é só da boca para fora.
É engraçado porque eu estava falando essa semana com a minha irmã sobre isso. Falei, Gabi, eu entendo que está sendo um momento de transição que Deus está fazendo sobre a nossa vida. É um momento de transição que Ele está fazendo sobre a nossa nação, sobre a nossa geração. Eu não entendo porquê, mas eu sinto isso fortemente, que é como se Deus estivesse nos transitindo para o lugar que nós devemos estar. E Júlia, mas você é louca? Gente, eu não sou louca. Talvez eu seja louca por Jesus, mas, gente, é um momento de transição. Que Deus está colocando cada um onde nós deveríamos estar. No momento onde nós devemos estar, que é diante da presença dEle. Fechem os seus olhos, coloquem a mão no coração de vocês. Talvez vocês se passaram por momentos que vocês fugiram da presença de Deus. Talvez vocês passaram por momentos que se esqueceram quem era Deus. Vocês passaram por momentos distante da presença do Pai. Mas nessa noite Ele fala assim, filho, filha, eu quero você de volta. Espírito Santo vem estar vindo sobre cada coração. Espírito Santo vem estar alcançando cada vida que aqui nessa noite. Eu não sei o que eles pararam de fazer. Eu não sei o que eles deixaram de cumprir. Mas nessa noite faça reacender a chama de volta nos seus corações. Daquilo que o Senhor entregou nas mãos deles. Daquilo que o Senhor confiou sobre eles. Que eles possam ser usados, Pai. Seja para levar a Tua palavra. Seja para evangelizar. Seja para profetizar. Seja para salvar. Seja para curar. Comece a derramar novos dons sobre a vida deles. Que hoje eles saiam transformados pela sua presença. Que hoje eles saiam renovados. Que eles não venham ser mais os mesmos. Que eles possam sair tocados por Ti, Jesus. Que essa noite seja uma noite de glória. Uma noite de glorificar o Teu nome. De exaltar quem Tu é, Jesus. Nós Te agradecemos, pois sabemos que Você é Deus. Obrigada, Pai, por nos receber sempre de volta. Obrigada, Pai, por estar sempre de braços abertos conosco. Nós sabemos que nós não merecemos, mas o Senhor cuida de nós o tempo todo. Obrigada, Pai, por cada vida que aqui está, Jesus. Venha visitar a cada coração, venha visitar a cada família, a cada lar, Jesus. Hoje eles não estão saindo mais da mesma maneira. Hoje eles estão saindo diferentes por Ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus.